Amor, TV. Olá, já tô vendo que tem algumas pessoas entrando aqui para nos assistir hoje. Vamos só esperar a Aline entrar. Enquanto ela não entra, eu vou falar um pouquinho da minha formação. Então, eu sou fonoaudióloga, sou especialista em neuropsicologia, em fonoaudiologia neurofuncional e eu trabalho com pessoas com deficiência. Essa é a minha área de atuação. Eu tô vendo que a Aline entrou agora, a Tati, Rafa, Fran, bastante gente já online com a gente agora, que legal. Vamos conversar hoje sobre um assunto super importante. Deixa eu convidar a Aline aqui. Ela vai aceitar daqui a pouquinho o nosso convite. Que bom ver vocês aqui. Oi, Aline, tudo bem? Oi, tudo. Que bom que tu conseguiu entrar hoje com a gente, que é um assunto tão especial, porque eu vejo o quanto ali no consultório, né, vocês mães estão sempre conversando e falando sobre as dificuldades da inclusão, e agora com a questão do Covid, como está mais difícil ainda, e não só para as mães com filhos com deficiência, mas também num geral, né? Essa questão toda está Uhum. realmente sendo muito difícil. Então, o que a gente queria conversar hoje era primeiro explicar que a Aline é mãe da Valentina, 6 anos, que foi a minha daminha surpresa junto com as outras crianças, né? Mas ela é a mãe da Valentina e também do Benício, de 3 anos. Então, a gente vem conversando muito sobre as dificuldades neste período de Covid, o quanto está sendo difícil fazer os atendimentos online, né, da escola estar ensinando online. E como não era só a Aline que vem falando sobre isso, eu convidei ela e falei, nossa, todas as mães estão tendo as mesmas dificuldades, então vamos dividir conhecimento, vamos conversar sobre isso, porque as pessoas realmente estão precisando de ajuda. A gente não está aqui para julgar, né, mas sim para orientar da melhor forma e trazer ideias. Vamos ver, de repente, alguém que está aqui nos assistindo também possa nos dar ideias sobre isso, né? Então, Aline, conta para nós um pouquinho de ti e daí a gente já vai para as perguntas que a gente já tem várias. É, oi, meu nome é Aline, eu tenho uma filha de 6 anos que tem síndrome de Down. Também sou mãe de um pequeno, do Benício, que tem 3 aninhos. Uhum. Eu sou advogada, sou formada em Direito, há 18 anos e sou procuradora do município. E é isso, a minha relação com a inclusão e com as pessoas com deficiência, ela vem por conta da minha filha e é o que me faz ir atrás e pesquisar e saber um pouco mais dessa legislação, né, que trata a respeito disso. Que bom, é muito bom poder conversar contigo, porque o olhar do profissional não é o mesmo do olhar da família. E nós, profissionais, a gente tenta sempre auxiliar vocês, mas vocês que têm muitas dúvidas e vivem isso, eu acho que é legal poder trazer isso, né? De tu poder conversar, explicar o que que tu vem sentindo com relação a isso. Eu acho que a gente podia começar falando um pouquinho sobre o grande problema que está acontecendo agora, que é com relação às mensalidades, né? Que as famílias estão tendo. Cíntia, eu queria te interromper um pouquinho. Eu vi que o pessoal tá colocando que a tua internet não tá legal Tá, e tá cortando um pouquinho. Não sei se tu consegue fazer alguma coisa. sim, eu vou ver agora o que que pode estar acontecendo. Deixa eu ver aqui.
Melhorou um pouquinho? Não muito. Mas é? Deixa eu ver aqui. Eu tô desconectando tudo que tem ligado na internet. Vê se melhorou. Acho que tá. É, melhorou um pouco. Melhorou? Tá. Tô desconectando tudo. Agora vai ficar só o meu celular, então, ligado. Então, vamos conversar sobre toda essa Dá. questão da inclusão, mas também de dificuldades educacionais que a gente está tendo nesse período de coronavírus. Uhum. E eu acho importante a gente conversar sobre a questão das mensalidades, né? O que que tu vê que as escolas estão fazendo com relação a isso? Que está tendo aula online, mas não é aula de tempo integral, como os pais estão pagando. E o que que tu vê sobre isso, né? O que que tu sabe com relação às leis para a gente ajudar as famílias com relação a isso também? Essa é uma questão que foge um pouco da inclusão Uhum, escolar, toda essa questão da lei brasileira de inclusão e tudo mais. É um problema que todas as famílias, no geral, estão enfrentando, né? uhum, As escolas estão sendo bem resistentes a conceder os descontos, até por conta de não existir nenhuma norma a respeito, não foi editada nenhuma uhum. legislação, não existe nada que obrigue as escolas a concederem o desconto, Sim, e então fica um pouco nessa seara da negociação, né? sim. O que se tem existe um projeto de lei na Assembleia Legislativa aqui do estado do Rio Grande do Sul, Uhum, tentando normatizar isso uhum, para obrigar as escolas a concederem os descontos nas mensalidades. E também existem 3 projetos de lei na Câmara dos Deputados a nível nacional uhum. para regular também essa possibilidade das escolas darem desconto. Tá. Mas tudo ainda em nível de votação, né? A nível de votação, nada definitivo ainda. E nesse meio tempo, resta aos pais buscarem uma conversa com as escolas. Infelizmente, tem escolas que não estão abertas a isso. Existe uma recomendação do Procon que vai um pouco contra ao que os pais precisam nessa hora, né? Porque Sim. muitas pessoas estão com sua renda familiar afetada. E o Procon ele recomendou que os pais continuassem fazendo o pagamento das mensalidades de forma integral e Uhum. que buscassem uma negociação só em último caso, né? Se tiverem realmente uma diminuição na renda familiar. Uhum. E também tudo isso vinculado a uma apresentação de uma planilha de custos da escola, que teria que demonstrar aí uma economia para poder Uhum. conceder o desconto, né? Tá. Então, Sim. nada facilitando, né, essa recomendação. Aham. Mas, Então, infelizmente, não tem regulamentação para isso nessa hora. tá. Então é mais um bom senso mesmo das escolas de entenderem a situação que todo mundo está É. passando por dificuldades de várias formas diferentes. A Catiulipe falou agora que ela acabou de sair de uma reunião online com a escola e que a escola concedeu 40% de desconto a partir de maio. Então, essas É, atitudes são esses realmente projetos importantes. Esses projetos de lei, eles estão prevendo um mínimo de 30% de desconto, né? Pelo menos 30% de desconto. Ah, Então, legal. vamos torcer aí para que esses projetos vinguem, né? Sim, a Tati também, a Tati Piccoli Matana tá mandando aqui para nós que ela também recebeu que vai ter desconto nas mensalidades. Então, muitas coisas estão começando a mudar com relação a essa questão de
de descontos, de entender a situação que a gente está passando, que é uma situação difícil para todo mundo. Não só para a escola, para os pais, para os profissionais, mas é uma questão social e, inclusive, emocional muito diferente. Então, ninguém sabe como lidar, né? Então, é difícil para todo mundo e a gente entende isso, mas precisa ter essa questão de a escola também trazer essa empatia, né? Que entrando na empatia, que a gente começa a falar também da inclusão, né? Acontece que muitos pais podem até acabar optando por tirar crianças da escola e desistindo de matricular por conta de não ter uma saúde financeira para conseguir, né, cumprir com essas mensalidades, se a escola também não tiver esse bom senso, né, de diminuir as mensalidades. Sim. Então, Sim, porque começa todo a mundo está vendo as suas contratações, né? Todos estão fazendo isso. Então, as escolas não têm por que ficar de fora, né? Elas têm Exato. custos que não são fixos, são custos variáveis: água, luz, alimentação, materiais de higiene, de limpeza. Tudo isso não está sendo utilizado agora, né? Sim. Aham, com certeza. Essas questões que seria importante a escola ter um olhar para, claro, para sua empresa, porque a escola é uma empresa, ela precisa se sustentar e a gente sabe disso, mas que tem coisas que talvez pudesse flexibilizar um pouco mais. A Kati Claro. está falando aqui que uma das escolas, a escola que ela tem, que o filho dela está matriculado, só está dando 10% de desconto da mensalidade. Daí tem outras escolas aqui, uma outra escola está dando 20%. Então tá bem amplo. Bem variado. Isso. Tá bem. E existe uma medida provisória também, né, editada pelo governo federal, que permite que todas as empresas façam uma revisão dos seus contratos de trabalho, né, suspendendo alguns contratos de trabalho, permitindo antecipar férias, feriados, enfim, tem toda aquela questão das verbas trabalhistas também que podem ser flexibilizadas para que as empresas não tenham assim um prejuízo tão grande. Então as escolas também podem se beneficiar disso, né? Com certeza. No geral, tá todo mundo tentando se apoiar, né? Falta esse olhar empático mesmo, como tu falou. Que é toda a dificuldade que a gente vê dentro da nossa sociedade, infelizmente, é a empatia no geral. E a Kátia está falando de novo que o material, eles estão tendo que pagar o material da escola. Então, é uma sucessão de coisas. Numa opinião tua, que eu sei que também não é algo que tem uma lei com relação a isso, mas a questão de procurar o Procon neste momento seria uma alternativa, tu acha? O Procon ele já se manifestou sobre isso e o que eles orientam é fazer essa negociação individual, mas o Procon ele tem uma orientação geral no sentido de paguem integralmente as mensalidades e façam negociações individuais. Não é uma coisa que beneficia muitas famílias. Sim, tu falou isso antes e eu fiquei pensando se a família entrar na justiça, isso não seria bom, porque que demora, e tem algumas mães perguntando aqui sobre qual é a idade. Já tem bastante pergunta, Aline, a gente vai ter que conseguir responder todo mundo. Sim, vamos lá. O meu filho é especial, a Janete, a mãe do Arthur. Obrigada. Sou obrigada a mandar o meu filho à escola, já que estou percebendo que não está funcionando a aula online para a alfabetização. Isso é um assunto que nós íamos falar um pouquinho depois, mas vamos já responder essa pergunta, né, Aline? Ver o que tu sente, assim, com relação a isso, que eu sei que tem a lei e também tem
uma outra questão que é mais de opinião pessoal, mas a gente quer te ouvir hoje. Pois é. Sobre essa questão de permanecer com as crianças na escola, então, existe. Na Constituição Federal, existe a previsão de que a educação ela é obrigatória para as crianças a partir dos 4 anos até os 17. Então, a Constituição traz como a educação ela é obrigatória. E quem tem que promover a educação é o poder público e a família. Uhum. E com base nisso, tem se entendido que os pais são obrigados a matricular as crianças na escola a partir dos 4 anos e, a rigor, elas não poderiam deixar de frequentar. Os conselhos tutelares ficam muito em cima disso, eles responsabilizam os pais quando não fazem essas matrículas ou quando não estão levando as crianças com frequência, eles cobram, inclusive fiscalizam a frequência, né? Os pais aqui devem, e mães devem saber quando uma criança falta muito à escola, né? A escola liga e pergunta o que está acontecendo, enfim, porque ela é fiscalizada. Sim. Então, existe essa obrigação, digamos assim, da criança ter o acesso à educação. Uhum. Mas é uma questão de interpretação. Isso não quer dizer que ela tenha que... Como todas as nossas leis, que é o grande problema, né? Mas agora, nesse momento de pandemia, enfim, não foi editada nenhuma regulamentação que permita que as crianças não frequentem a escola por conta, né, dessa situação toda, ou que cancelem suas matrículas. Não foi regulamentado nada a respeito disso. O que se tem são decisões um pouco mais antigas que trataram dessa matéria. Em 2018, o Supremo Tribunal Federal ele julgou um recurso de uma ação de uma menina de Canela, inclusive, que os pais queriam que ela frequentasse, que ela tivesse um ensino domiciliar, que ela não frequentasse a escola. Eles trouxeram várias razões pessoais para isso, né? E o STF se manifestou contrário. Ele argumentou que a frequência na escola ela é uma questão também de convivência comunitária, de socialização, e que é importante as crianças estarem inseridas nesse meio. E que também seria difícil fazer uma avaliação do desempenho dessa criança se ela não estiver frequentando a escola. Então... E aí vem a questão importante sobre isso, que é bom que tu falou, porque é uma coisa que eu venho pensando muito. Se o STF falou isso, né? Desculpa te interromper, eu pensei, se eles falaram isso, quer dizer que o ensino domiciliar para as crianças abaixo de uma certa idade não é muito eficiente. E aí, agora, eles vão fazer como aula dada? Não porque as escolas não estão se esforçando, os professores, eles estão passando provavelmente por um processo muito difícil de tentar fazer funcionar uma coisa que é difícil de fazer aula à distância, inclusive para nós adultos, que a gente tem que ter uma atenção muito bem desenvolvida para conseguir aproveitar uma aula à distância. Então, o STF já se pronunciou em 2018, que tu disse, né? 18. Que não era muito bom. E aí agora o MEC está dizendo que é para considerar como aula dada. E que vai ficar das nossas crianças? A orientação do Ministério da Educação, né? Ele já teve uma manifestação sobre isso e eles entendem que a aula à distância ela é aula dada, porque eles têm que cumprir um calendário escolar, né? Mas na prática a gente sabe
que isso não funciona bem assim. Eu vejo com a minha filha, né? É muito difícil dela manter a concentração nas aulas à distância, é muito difícil. E eu imagino que seja para crianças que típicas, né? Que não tenham nada, que não tenham deficiência também, pelo que eu conversei com algumas mães, né? Então, essa questão de poder tirar o filho da escola e voltar em outro momento, não, realmente não tem uma regulamentação, não tem nada que permita isso, fazer isso nesse momento. E os entendimentos anteriores que eu digo a essa situação de pandemia, são no sentido de que sim, que a criança tem que frequentar. Inclusive, tem até casos de pais que foram responsabilizados na esfera criminal por não ter matriculado ou por ter tirado a criança da escola. Isso, né, entendimentos na área jurídica. Mas, enfim, existe. Agora, nesse momento, não tem nada que regulamente, nada que permita os pais fazerem né, remover a criança da escola, assim. Sim. E apesar do ensino à distância realmente não estar demonstrando que é muito efetivo, né? Sim, claro que a gente sabe que com crianças típicas e que estejam ali no primeiro, segundo ano do segundo grau, pode ser que sim, né? Porque tem Sim. toda uma questão de eles já estarem acostumados a estarem sempre na internet, não sei se vai ser efetivo o suficiente no aprendizado, mas que pelo menos eles consigam ficar na aula online. Agora, as crianças menores, a gente está tendo dificuldade de elas conseguirem permanecer. Uma mãe pediu aqui qual seria uma dica, né? Se a gente acha que esses estudos por videoconferência, na nossa opinião, se ela teria que estar presente, né? A filha dela tem 13 anos, síndrome de Down, e está no 6º ano. Como profissional, sim, porque precisa dar um auxílio, uma organização para que ela consiga focar num atendimento totalmente fora da questão vínculo, né? Que é difícil realmente ter esse vínculo à distância e que seja muito longo, a aula já é mais difícil também. Agora, na tua opinião, Aline, como mãe, assim, o que tu diria para Como mãe, eu diria para ela, participa para fiscalizar. Fiscalizar no bom sentido, para ver se o material está corretamente adaptado, se a linguagem está sendo utilizada de uma forma que ela consiga absorver esse conteúdo. E isso eu falo de cadeira, porque no início de toda essa quarentena, a gente verificou aqui em casa que as coisas não estavam indo como, né, no caminho esperado, e foi o nosso olhar aqui como pais e mãe e pai e mãe que a gente conseguiu ajustar agora as coisas. Então eu daria essa dica para ela: fica junto e observa se a tua filha está conseguindo, né, absorver esse conteúdo, se as coisas estão sendo adaptadas e acessíveis para ela da forma que tem que ser, mesmo à distância, né? Porque essa também é uma orientação do MEC. Ele editou acho que é uma portaria, se não me engano, que determina que as crianças com necessidades especiais, elas têm que ser incluídas também nessas aulas à distância. E, inclusive, os professores do AE também têm que dar essas aulas à distância, não só o professor da sala de aula, né? Essa questão eu acho que é muito importante a gente falar, porque muitas vezes os pais não sabem o que a lei obriga a escola, no sentido, não num sentido pejorativo, mas sim do que a lei protege essas pessoas com deficiência que estão em inclusão escolar, precisam ter por parte da escola, né? Então, se tu pudesse falar um pouquinho para a família sobre isso.
o que é esperado com relação à professora de educação especial, o papel dela, né? Vamos conversar um pouquinho nessa questão e aí a gente consegue auxiliar algumas perguntas, tem várias perguntas aqui, depois a gente vai respondendo aos pouquinhos. Pode começar. Pois é, então, com relação à legislação que trata da inclusão nas escolas, de uma forma geral, existem inúmeras normas que tratam da educação a nível nacional, Uhum. regional, estadual. Existem muitas, muitas. São leis, decretos, portarias, normas técnicas, resoluções do Conselho de Educação. São N. E quanto à inclusão de crianças com deficiência, a gente tem uma lei muito importante, que é a Lei Brasileira de Inclusão. Uhum. Ela é de 2015. Ela foi editada depois que o Brasil ele concordou com a com a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, né? Ele é signatário dessa convenção. E em 2015 foi editada essa lei Uhum. para regulamentar toda a questão dos direitos da pessoa com deficiência, né? Ela é uma lei bem ampla. Ela não trata só da educação, ela trata da acessibilidade no geral, dos direitos da pessoa com deficiência de forma plena. Assegura a igualdade das pessoas, né, dentro da sociedade, traz instrumentos para que as pessoas com deficiência sejam incluídas em todas as esferas, saúde, educação, transporte, assistência social, são vários itens que essa lei traz para regular e tentar promover essa inclusão de forma plena, né? Sim. Então, essa lei, na prática, se ela fosse colocada em prática, como ela está escrita, ela é excelente. O problema é que nem sempre a gente vê, né, que ela acontece na É. realidade, assim. Na verdade, a gente não vê. E também por desconhecimento, né, de muitas pessoas. Tu pediu para eu falar um pouquinho do que a escola deve oferecer, né? Isso. Essa lei, ela traz alguns itens, eu acho que são em torno de 18 itens, que obrigam a escola a incluir as pessoas com deficiência de uma forma plena e satisfatória, sempre respeitando os limites dessas pessoas, as características e também as habilidades de cada um, né? Porque é importante sempre ressaltar o que, não só olhar as limitações, mas ressaltar aquilo que as pessoas têm com mais facilidade, né? Sim, E oportunizar que elas mostrem as habilidades delas, porque é comum que as pessoas vejam só a deficiência e não procurar entender mais sobre como essa criança aprende, como essa criança se comunica, que tudo bem se ela não fala, ela se comunica de outra forma, então vamos utilizar a comunicação dela e não julgar ela por não saber algo só porque ela não tá te falando, mas ela tem como te mostrar de outras formas. É uma flexibilidade cognitiva que nem todo mundo tem, né? E eu sempre brinco com as mães dos autistas que elas dizem, querem que o meu filho seja menos rígido, mas a nossa sociedade ela é rígida ao extremo, né? Ninguém consegue ver o lado diferente, que na verdade todo mundo é diferente. E o que a gente busca, né, nessa conversa é justamente fazer com que as famílias entendam que a criança tem direitos dentro da escola e que não são tão difíceis de cumprir se a escola tem uma empatia,
o professor muitas vezes acaba sendo o que é responsável pela inclusão dessa criança, mas ele tendo uma empatia, ele conversa um pouco com os profissionais que estão trabalhando com essa criança e ele já começa a criar ideias alternativas, né, para que a criança aprenda, para que a criança se desenvolva, mas depende muito dessa questão sentimento, que a gente nem sempre vê, mas também não vamos dizer que a gente nunca vê, não é isso? Mas é importante tu falar sobre essa questão de monitor, de professor de educação especial, quem é responsável pelo que dentro da escola, se a gente tem tempinho ainda para falar sobre tudo isso. Eu acho que é importante para entender um pouco sobre nomenclaturas, às vezes, que as pessoas se confundem, elas nem sempre sabem. Algumas coisas também que é importante a gente falar, que a lei traz como obrigações para a escola, é a questão do material adaptado, né? De um programa pedagógico adaptado para a necessidade de cada um. Não existe só um tipo de deficiência, são vários tipos. E dentre as deficiências, cada um tem maiores ou menores facilidades. Então, esse material, esse programa todo, ele tem que ser adaptado e ele tem que ser estudado, e isso é uma obrigação da escola. Os pais têm que ficar atentos, a escola tem que fazer as adaptações necessárias e tem que fazer um estudo prévio do que a criança vai precisar para aquele ano, fazer um programa pedagógico para aquela criança, né? Isso é uma das. É o PEI, né? PEI. É o Programa Educacional Individualizado. Tem algumas pessoas que não sabem de quem é a responsabilidade de fazer esse PEI. Na questão profissional da saúde, o que eu vejo? Fono, psicopedagoga, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, todos os profissionais que trabalham com essa criança devem estar participando do PEI. E não somente a professora de educação especial. O que eu vejo muitas vezes é as pessoas dizerem, mas o que tu está fazendo na escola? E eu digo, por que eu não tenho que estar na escola? Porque dentro da escola é onde o meu paciente, né, vai estar botando em prática tudo que ele vem desenvolvendo na comunicação. E eu preciso auxiliar a escola nisso. Então, a escola deve receber os profissionais que trabalham com essa criança de forma muito receptiva, porque a gente está ali para ajudar eles a organizarem essa avaliação. Eu sei de aprendizagem, a fisioterapeuta vai saber de toda a organização corporal, a TO vai auxiliar na questão manual, num geral, tá? Porque tem muito mais detalhes que isso, mas eu digo que o PEI não deveria ser só a responsabilidade da educadora especial. E a professora de educação especial, o que eu vejo como experiência com os meus pacientes é que tudo sobrecarrega elas, é só elas. E é uma professora de educação especial para uma escola com muitas crianças com deficiência. Então, muitas vezes elas querem fazer as adaptações e não conseguem. E a professora de sala de aula regular, ela não tem treinamentos para olhar além da deficiência. Então, o que a gente vem vendo? Que a professora de educação especial, sim, ela sabe, ela entende das diferentes aprendizagens. Mas a professora de sala de aula regular nem sempre. Então, ela gosta quando a gente vai. Porém, elas não conseguem adaptar o material. O que a gente vê como profissionais, eu falo em nome de vários outros profissionais, as escolas precisam viabilizar cursos de capacitação para os professores, mas não só para o professor que já tem uma criança com deficiência, com todos, porque em algum momento eles vão ter uma criança com deficiência e eles vão precisar olhar para ela diferente, porque eu estou acostumada a trabalhar com pessoas com deficiência, então para mim é muito fácil eu olhar e pensar, vamos adaptar assim. Sim.
E É para a natural. professora que não conhece, é mais difícil. Então, a É. gente entende essas dificuldades, a gente só gostaria que tivesse mais abertura com relação a isso, a realmente se importar mais com a criança que está numa escola e ela precisa aprender. Ninguém disse que ela não tem uma dificuldade, que ela não vai ter um atraso, não é isso, né? A gente sabe que ela vai ter, Sim, mas eu preciso oportunizar que ela exato. aprenda o melhor possível. E todos os profissionais têm que estar envolvidos nisso, né? A gente é uma equipe, é todo mundo trabalhando com essa criança, que ela não é uma boca, ela não é um braço, ela é um corpo e uma pessoa com vontades, né? Ela tem poder dentro da sociedade. E a gente precisa ver isso. E eu queria entender um pouquinho o que, que tu sente sobre isso, né? Eu acho que é importante porque o olhar dos pais nem sempre tá tendo oportunidade de vocês falarem isso. E eu acho que isso é. Vocês são os primeiros que têm que falar sobre isso. Sim, é. A lei, ela não traz de quem é dentro da escola a responsabilidade por esse plano educacional individualizado, por Uhum. adaptação de materiais, por adaptação de estrutura física. Ela traz essa obrigação para a escola. A escola tem que oferecer esse plano educacional individualizado, o professor do AE. Ela tem que, é uma obrigação da escola capacitar esses profissionais de apoio, incluir, gerar um sistema inclusivo, pleno dentro da escola, seja qual forem os recursos que ela tenha que disponibilizar para a criança ter uma igualdade de condições de aprendizado como todo mundo, né? Uhum. Então, ela deixa isso a cargo de cada escola. Como as escolas não têm ainda uma experiência, um know-how nisso, a gente esbarra nessas dificuldades, né? Quem é que vai fazer a adaptação para o meu filho? Quem é que vai fazer esse material? Né? Eu disse para a escola que a minha filha tem uma visão mais baixa, no meu caso. Isso foi visto na hora de fazer a adaptação do material? Não foi, né? Ah, Como mãe, eu digo assim, eu fiquei sempre de olho, eu pedi sempre muito a tua ajuda, né, Cíntia? Ajuda da Rita, da psicopedagoga, da Valentina, para me auxiliar, para ver se o material estava sendo corretamente adaptado para ela, para as limitações dela, porque infelizmente a gente nota um despreparo das escolas, por mais boa vontade que eles tenham, e às vezes os próprios professores esbarram na administração da escola, que não conversa muito bem com essa questão, que por questões administrativas ou financeiras, acha que matricular uma criança na escola já é cumprir com as determinações que a lei traz. E a gente sabe que não é, porque a lei deixa bem claro que a inclusão ela tem que ser plena. Então, a escola tem que trazer todos os meios de acessibilidade possíveis. Não é simplesmente aceitar a criança na escola e deu. A inclusão, a lei até traz a inclusão, ela não é só uma questão de oportunizar uma educação para a criança. Ela também vai oportunizar a criança a socializar, ela vai oportunizar as outras crianças a ter uma visão mais humana quando Uhum. elas conseguem interagir com uma criança com deficiência. É muito mais do que só matricular uma criança, né? E é isso que eu sinto que falta essa, esse olhar, que é um olhar mais sensível, né? O olhar da família
que tem uma pessoa com deficiência, é o olhar de nós, profissionais, que a gente vive junto com vocês as dificuldades e que a gente sente uma tristeza de não conseguir, muitas vezes, fazer com que a inclusão ocorra realmente, né? A gente sabe que a professora do AEE, ela não deveria ser a única responsável, mas ela acaba sendo o guia para todos os professores da escola. E o que a gente vê com isso? Que falta com que a escola tenha o número de professores de AEE, por exemplo, adequados à quantidade de pessoas com deficiência tem na escola, para que, então, tudo bem, todos os professores não têm uma capacitação, então vamos capacitá-los e não usar isso como uma desculpa, dizer que a gente não tem capacitação, porque não faltam oportunidades. E é isso que me incomoda um pouco, é que tem oportunidade. A gente sabe que estamos sempre disponibilizando momentos de capacitação e que as escolas nem sempre querem ter essa fama de de ser uma escola inclusiva. Não estou falando que todas são assim, mas que algumas experiências que eu tive era de Cíntia, não fala muito, que tá muito boa a inclusão aqui, porque senão a gente não vai conseguir atender a todos. Então vamos atender a todos, vamos organizar para que isso aconteça, né? A lei acaba sendo que nem a lei de cotas de empresas, é só para dizer que está sendo feito, mas eu acho que está faltando ver o quanto a escola é responsável por esse indivíduo que a família está contando com a escola para ensinar e não só para socializar. Ele é muito querido por todos. Tá. Sim. A gente ouve muito. Ele está aprendendo, ele sabe, ele está entendendo, aí vai nos avisar no ano seguinte, quando a gente já não consegue fazer mais. Por isso que essa questão que tu falou, ficar em cima, pedir, ele não entendeu, ele não está conseguindo aprender, como é que eu, pai, eu, profissional, posso ajudar para que ele aprenda? Porque eu não acho que a gente pode aceitar que tudo bem. Ele só tem que se socializar, porque isso não é o objetivo. A escola é um local de educação pedagógica também. E que a gente precisa oportunidade. É aí que entra aquela importância do plano educacional individualizado, né? Que os pais também têm que ter conhecimento das metas que são colocadas para aquela criança durante aquele ano, para a gente poder saber se a criança tá nesse ritmo, né? Se ela tá conseguindo absorver aquilo tudo e cobrar das escolas, né? O que não está sendo adequado. E é importante que a gente saiba que a gente pode cobrar, né? Que é dever da escola e a gente tem que ficar em cima, assim. Sim, as famílias têm um pouco de medo, às vezes, de trazer algum tipo de preconceito com relação a essa criança, mas o tempo perdido é muito mais preocupante. Eu acho que é muito mais uma questão de saber como pedir, de ter um jeito de cobrar. Não é. Ninguém está querendo criar uma guerra entre pais e escola. Porque isso não é saudável, né? A gente não quer que nosso filho seja mal visto dentro da escola, como aquela criança que só vai causar problemas. Enfim, a gente quer a escola como parceiro e a gente quer poder ajudar no que for possível. Mas é importante que a gente saiba quais são os direitos dos nossos filhos dentro da escola para poder cobrar. Porque é só nessa ajuda mútua entre pais e escolas que a inclusão vai começar a acontecer, porque ela é relativamente nova. Essa lei ela entrou em vigor em 2016. Então, né,
no início gerou muita controvérsia, até com relação à possibilidade ou não de cobrar valores adicionais É das verdade. famílias. É. Isso foi objeto de uma discussão judicial que no fim deixou bem claro que não pode ser cobrado nenhum valor adicional das famílias, seja de que forma for, por taxa, mensalidade, não pode ser cobrado nenhum valor adicional porque a família tem uma criança com deficiência. A escola tem que cumprir com o que foi determinado na lei. E é Ótimo. uma decisão bem interessante essa. Uma outra hora a gente pode falar mais dela, porque ela traz aspectos bem relevantes assim para com relação a essa empatia que a escola, esse olhar que empático que a escola tem que ter perante essas obrigações. Mas uma outra hora a gente fala, né? Porque nosso tempo daqui a pouco. Pois é, já está acabando quase, faltam 11 minutos. Mas uma questão que a Fá Desorze está falando aqui, os Ah, fala. monitores, que é algo que a gente também falou de falar sobre isso, mas a gente começa a conversar, esse é um assunto que causa muitas dúvidas e as famílias realmente se sentem não tem um apoio, né? Eu vejo que as famílias dividem comigo essas questões e eu acho que a gente está precisando estruturar melhor esse apoio entre as famílias, que possa ter um pouco mais desse olhar, que as escolas se falem alguma coisa e os profissionais possam ajudar essa família, né? Porque o nosso papel É, é esse. essa questão da nomenclatura, muita gente se utiliza vários nomes, né? Se dá para esses profissionais de apoio, monitores, cuidadores, professores auxiliares, é, tem várias nomenclaturas que estão sendo utilizadas, e isso gera uma grande confusão, porque a lei, ela, nesse ponto, não é clara. Ela não obriga a escola, é, ela não diz com todas as letras, a escola tem que dar um monitor, a escola tem que dar um profissional, um professor auxiliar com formação pedagógica. Ela não traz esses critérios. O que a lei diz é de uma forma ampla que a escola tem que ter um sistema de inclusão eficiente, pleno, em todos os níveis e durante toda a vida escolar da criança. Então, as famílias ficam mesmo sem saber o que podem cobrar nesse aspecto da escola. O que se tem a nível municipal é uma lei que fala da monitoria aqui em Caxias do Sul. Essa lei, ela permite que as crianças que precisam de auxílio com higiene pessoal, alimentação, administração de remédios e essas questões de saúde, que elas tenham esse monitor dentro da escola para auxiliar nessas questões. Só que é importante a gente saber que esse monitor, ele não é uma pessoa com formação pedagógica, ele não é uma pessoa que vai ficar ali do lado da criança auxiliando na questão pedagógica, né? Isso, não vai ensinar, não vai auxiliar o professor da sala com a matéria, o conteúdo da escola, né? Ele vai auxiliar nessas questões que eu falei, higiene, alimentação e essa parte que de repente a pessoa com deficiência não tem a autonomia necessária para fazer sozinha. Uhum. E A aí própria muitos pais exigem. nomenclatura, desculpa, a própria nomenclatura traz essa dúvida, né? Porque quando ele fala monitor, tem algumas questões na lei que diz que esse monitor, ele é um profissional que vai auxiliar na independência, na autonomia e na
parte pedagógica. Tem uma parte na lei que até é algo que eu fiquei de conversar contigo sobre isso, mas essa maneira que eles escreveram, ela fica de uma forma onde vai depender da interpretação. Então, eu olho, quero dizer, não, tem que ser um profissional adequado com a formação para isso. Mas a lei, ela foi escrita esse pedaço de uma forma que fica ambíguo, que tu não entende muito bem. E acaba que o que o município, a escola, quem for, prefere entender? Que realmente esse monitor não tem responsabilidade pedagógica, né? A escola vai se apegar a isso para não ter, enfim, que contratar ninguém nesse sentido, mas a lei de inclusão ela gera essa obrigação para a escola de ter de fornecer todos os recursos de acessibilidade necessários. Então, a gente pode fazer uma interpretação extensiva no sentido de que, se o meu filho precisa de um professor auxiliar, de uma pessoa que tenha formação pedagógica para ele dar conta daquela matéria, para ele conseguir absorver aquele conteúdo, eu vou exigir isso da escola. Isso pode virar um debate judicial, muitas vezes, e vira. Mas o que se tem também a nível de judiciário são decisões favoráveis, muitas decisões favoráveis, permitindo que essas crianças tenham um profissional especializado ao seu lado dentro da escola, né? Não é nada claro. Não é nada muito claro, não existe uma lei assim de aplicação plena e imediata nesse sentido. É uma construção que se tem que fazer, uma interpretação que se tem que dar para toda a legislação, doutrina, jurisprudência que existe, mas eu entendo que é bem possível se conseguir esse tipo de profissional de apoio quando necessário. O que é importante também colocar é que isso tem que ser muito bem avaliado. Eu acho que principalmente pela rede de multidisciplinar que atende essa criança, né? As fonos, psicopedagogas, terapeutas em geral, porque tem crianças que vão utilizar esses profissionais como bengala e aí não vão conseguir ir para frente, né? Então, é uma avaliação que tem que ser feita bem criteriosa, assim. Eu, com a minha filha, sou bem cautelosa quanto a isso. Eu sempre peço para a professora dela puxar, insistir o máximo que der, porque ela é bem preguiçosa e se tiver alguém do lado dela que faça por ela vai achar maravilhoso. Ela inclusive pede, né? Faz pra mim. Ela inclusive pede, faz pra mim, faz tu, é a tua vez. É a tua vez, é sempre a nossa. Então tem que cuidar, porque isso realmente pode ser prejudicial mais do que benéfico, né? Uhum. Tudo é muito avaliado, né? Muito caso a caso, né? Conversar sobre isso sempre gera muitas discussões, porque cada caso realmente é um caso diferente. Mas o que a gente vê que funciona dentro do que a gente vem dividindo, né? Que a gente está juntas há muitos anos já, com relação à Valentina, né? Que os profissionais têm que estar ajudando a escola. Nosso papel é esse. Os pais têm que estar dentro da escola, sabendo o que está acontecendo, dividindo as angústias, porque a escola às vezes nem sabe que vocês estão se sentindo angustiados, porque eles não sabem o quanto vocês esperam que essa criança aprenda, porque esse é o pensamento da escola. Mas não, a gente vai sempre esperar que essa criança aprenda o máximo que ela puder, da maneira que ela
sabe aprender, a maneira que o cérebro dela responde a isso. Então, a gente está sempre cobrando. Eu acho que o principal disso tudo que a gente está conversando hoje é falar que tem que ter a conexão família, escola, profissional. Nós temos que estar juntos nessa. Os pais têm que estar sempre muito em cima, porque às vezes Muito só nós atento. falando, eles não pegam toda a realidade, porque às vezes a gente vai e briga em cima da escola sobre algumas coisas e que o pai vai lá e fala e resolve, né? Porque é importante os pais tomarem conta dessa, né? Estarem conscientes da educação dos seus filhos, independente da deficiência ou não. É importante essa participação e conversa sempre. E se não gostou, se não achou que está adaptado, porque falou com o profissional e o profissional achou que não, meu filho não conseguiu fazer, conversa com a escola. É o tempo inteiro. A gente tem que estar sempre trocando. Essa junção é o que vai fazer funcionar da melhor maneira possível, né? E o treinamento que tem que ter. Treinamento para os professores, isso é com certeza, né? Sim, é uma capacitação constante, né? Porque estão sempre surgindo novas formas de ensinar, eu vejo isso, né, constantemente. Vocês me mandam coisas para fazer em casa, e então os professores também podem estar se capacitando constantemente, né, para melhorar. E tomara que algum dia isso seja natural, Exato. né, que isso seja orgânico, que aconteça simplesmente, sem que os pais tenham que ficar batendo na porta da escola a todo momento. E porque tem escolas que têm essa boa vontade, mas não têm a menor experiência. Então, as coisas demoram para acontecer porque eles precisam se estruturar para que isso aconteça, né? Mas espero que isso aconteça automaticamente daqui a um tempo, né? Sim, vamos trabalhar para isso, né, Aline? A gente quer juntar mais pessoas por esta Isso, causa, porque a gente sabe que esse é o futuro do país, do mundo, é a educação. A gente precisa promover uma educação de qualidade para todo mundo, independente das dificuldades. igualitária. Exato, né? A gente tem que dar oportunidade de aprendizado, mas a gente está sempre disposto a ajudar nós, outros pais. Eu vejo que está todo mundo envolvido com isso e a escola tem que nos ver como parceiros. Nós, família, eu, profissional Isso, e família, né? Sempre. E a gente tá. Falta 1 minuto para desligarem a nossa live. Mas a gente pode marcar mais e mais e mais, porque as famílias estão perguntando muitas coisas. O importante que, eu acho que de um resumo é que tem que ter a união dos profissionais, escola e família, que tem que ter material adaptado, que isso é lei, que precisa acreditar no potencial das crianças, tanto os professores acreditar nos alunos como os pais, nos filhos, e a gente está todo mundo caminhando pelo desenvolvimento dessa pessoa com deficiência. Então, agora a gente vai... Tu quer dar um tchauzinho, que eu acabei falando agora no final, mas ainda falta 1 minutinho. Sim, eu quero agradecer o teu convite e espero que a gente tenha conseguido esclarecer algumas dúvidas, mas de qualquer forma, a gente, né, eu estou aí para ajudar no que eu puder, no que eu souber. Essa não é a minha especialidade, né, como profissional, mas como mãe, eu tô sempre em contato e posso dividir as minhas experiências para ajudar quem eu puder ajudar, né?
Com certeza, que bom, muito bom conversar contigo hoje. E te prepara que vão ter mais lives, porque pelo jeito nós vamos ter que fazer muitas para responder todo mundo. Obrigada, Aline, Sim, pelo imagina, teu esforço de sempre, né? Tudo que a gente imagina. pede, que a escola pede, que os profissionais pedem, tu tá sempre fazendo. Isso é muito importante. Um Eu beijo, agradeço também todo o teu empenho. Um obrigada. beijo para todo mundo. Boa Um noite. beijo, gente, muito obrigada.